O mormo é uma doença que ataca mamíferos. Os humanos também podem contrair a doença, apesar de não ter notícia de nenhum caso desde o início do século XX. Como podemos ver na imagem, em 1912, o mormo ou lamparão ainda matava. Atualmente, quem sofre são os cavalos e equídeos de uma forma geral. No Brasil, em 2015, foram 263 casos notificados para a Organização Mundial da Saúde Animal no primeiro semestre, espalhados por todo o território nacional. O mormo é uma doença letal, causada pela bactéria Burkholderia malei. Os sintomas são caracterizados por secreção e ferimento nas vias aéreas que evoluem rapidamente para inflamação, necrose, que é o apodrecimento da pele, acompanhadas de hemorragia. A forma pulmonar se caracteriza por um quadro de pneumonia. Na pele podem aparecer feridas, entre outros sintomas, principalmente na parte posterior do animal, causando manqueiras. Pouco conhecida, até 2012, o mormo é uma zoonose que tem esquentado a cabeça de veterinários brasileiros no trato a equinos e equídeos. Em maio de 2012, a Organização Mundial da Saúde Animal recebeu o primeiro informe da doença no Brasil. Segundo o documento, o primeiro foco oficialmente notificado em 2012 teria sido em uma fazenda no município de Varzelândia, em Minas Gerais. Como consequência, uma vez notificada a doença em território brasileiro, o país é submetido a uma série de restrições na exportação de animais vivos ou carne para alguns países. Divulgado pelo próprio Ministério da Agricultura, oficialmente foram 266 casos de mormo no Brasil no primeiro semestre de 2015. Obrigatoriamente, o Brasil deve notificar determinadas zoonoses à Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE, dentre elas o mormo, segundo o Código Zoossanitário Internacional. Consultada a base de dados da Organização Mundial da Saúde Animal, ainda não foi atualizada com as ocorrências da doença no segundo semestre de 2015, o mormo no Rio Grande do Sul. Neste infográfico, podemos analisar os casos da doença que atingiu fortemente a região sul do país. Os dois primeiros casos foram no município de Rolante, em junho de 2015, sendo que um foi sacrificado e o outro morreu em decorrência da doença. Os casos foram notificados à Organização Mundial da Saúde Animal, já disponível na base de dados da organização. O blog Mormo no Brasil também deixou uma cópia do documento na seção de referências bibliográficas. Basta seguir o link. O segundo caso foi no município em setembro. O animal foi sacrificado no mesmo mês. Em Alegrete, um foco com um equino positivo. Os proprietários afirmam que o animal é sadio e obtiveram uma liminar na justiça para manter o animal vivo. Uruguaiana, um foco, um equino positivo. Proprietários obtiveram liminar na justiça para evitar sacrifício. Santo Antônio das Missões, um foco com 5 equinos positivos. Todos foram sacrificados. São Jorge, um foco com um equino positivo. No município de Cruz Alta, em setembro, um animal positivo foi sacrificado. Novamente, em novembro, foi constatada uma propriedade com 8 animais com suspeita da doença. Um animal foi sacrificado. Os proprietários entraram com ação na justiça e obtiveram uma liminar, evitando o sacrifício pelas mãos do juiz Sérgio Manduca Rosa Lopes. Boa Vista do Cadeado, um foco com um equino positivo. Animal foi sacrificado em setembro. Nova Ramada, um foco com um equino positivo. Animal também foi sacrificado em setembro. Pelotas, um foco com um equino positivo. Animal é mantido vivo por força de liminar. Camaquã, um foco com um equino positivo. Animal foi sacrificado. 3 de maio, um foco com um equino positivo. Fato recentemente noticiado da égua Dona Chica. Proprietário luta na justiça para manter a égua viva. Animal também é mantido vivo por força de liminar. Porto Alegre, um foco
com um equino positivo, animal morreu em decorrência da doença. Rio Pardo, um foco com um equino positivo, animal sacrificado. Machadinho, um foco com um equino positivo, animal também foi sacrificado. Tupanci do Sul, um foco com 4 equinos positivos, animais são mantidos vivos por força de liminar. Esmeralda, um foco com um equino positivo, liminar foi indeferida e o animal sacrificado. Cruzeiro do Sul, um foco, um animal foi sacrificado. Passa 7, um foco, 3 equinos positivos, animais sacrificados. Quarai, um foco com um animal que foi sacrificado. São Borja, um foco com um equino positivo, animal também foi sacrificado. Para mais notícias, acesse www.mormonobrasil.blogspot.com.